Fala moçada, retornando aqui ao nosso estudo, quarta aula do Estatuto, retornando aqui dos direitos, cursinho EPP, meu amigo Edson, meu coordenador, caba bom desenrolado. Vamos lá, amigo André. Transferência para reserva remunerada a pedido ou reforma? Ora, reserva remunerada a pedido. A reforma? Reforma você não pede. Ah, Evandro, eu vou ser reformado por sanção. Não pede. Reformado por idade, atingir 65 anos, via de regra, né? Que tem aquela reforma de 70 anos. Quem trabalha aí no batalhão de segurança patrimonial. Você não pede. Atingiu a idade, acabou para você. E por incapacidade definitiva, também você não pede aí para ficar incapaz. Mas a reserva, você pede. De que momento? Quando você completa 30 anos de contribuição até os 35. Esse período aqui é a pedido. Quando você completa os 35 anos de contribuição, aí você não tem mais esse direito de pedir. Você já vai para a reserva remunerada ex officio, de forma compulsória. Férias obrigatórias, afastamentos temporários, nós vamos estudar, do serviço e licenças, todos os artigos 59 em diante, a gente vai estudar os afastamentos e as licenças. Exoneração, a exoneração sim, somente a pedido. Ah, Evandro, a exoneração lá do cargo comissionado? Ah, do cargo comissionado não vale. Aqui é a exoneração do seu cargo efetivo. Porte de arma. Porte de arma quando oficial em serviço ativo ou em inatividade. A regra é essa, é que você tem o seu porte de arma tanto no serviço ativo como na reserva, quanto na reforma. Para mim, André, só para passar um bizu. Quando a gente trata de inativo no Código Disciplinar, a 13.407 de 2003, leia-se inativo, reserva remunerada. No Estatuto, quando tem inativo, aí já vai acrescentar para ambos, reserva e reforma. Quando na lei aqui no Estatuto, em seus direitos, tem porte de arma para ativo, estou no serviço ativo, eu tenho um porte de arma. E na inatividade, também. Quer dizer que eu sou hoje policial da ativa, aí eu peço a minha reserva, amanhã eu estou desarmado, e quem eu prendi? Minha segurança, quem vai fazer depois que eu estiver em casa? Entendeu? Então, serviço ativo e na inatividade, reserva e reforma. Vamos para o slide. Quem regulamenta, salvo a regra geral que você tenha, salvo exceção, por medida administrativa acautelatória de interesse social aplicada pelo controlador. Sempre quando a gente estuda situações do oficial, o aluno remete ao governador do estado, mas nesse momento é o controlador. Quando inativação proveniente, ficou show aqui a minha linha, inativação proveniente de alienação mental. O cara tem problema psicológico e aí para ficar armado ele comete o risco de tirar a própria vida ou de terceiros por um motivo banal. Então tira-se o porte de arma dele. Ou condenação que julgue, que desaconselhe o porte ou por processo regular observada a legislação aplicável. Aqui é o juiz desaconselha o porte de arma do oficial. Ou por um processo regular que se entendeu que esse militar, que esse oficial, deveria ser retirado o porte de arma dele. Com relação à praça, são as mesmas situações, só que da praça quem vai regular é o comandante geral. Comandante geral quem vai regular, mas as situações são as mesmas. Livre acesso, quando em serviço em razão deste, aos locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. Para mim, André. Ah, Evandro, maravilha, ó, show de bola. Tô doido para receber minha funcional. Não vou poder uma caixa de fósforo batendo porque eu tô dentro. Eu tenho livre acesso, aí também tá de sacanagem. Livre acesso em locais sujeitos à fiscalização policial militar ou bombeiro militar. Então você vai entrar lá para fiscalizar. Não vai se aproveitar desse fato. Tem coisa que a gente grava, né? Que, pelo amor de Deus. Vamos lá. Seguro de vida e invalidez em razão da atividade de risco que desempenha. Assistência médica hospitalar através da HPM. Lembre-se que o professor está falando aqui é para você passar na prova. Se funciona ou se não funciona, aí é outra coisa que a gente vai ter que resolver. Mas aqui é para você ingressar na Polícia Militar.
Tratamento especial, não é vaga garantida, é tratamento especial. Quanto à educação de seus dependentes, não é filhos. Ah, Evandro, o filho é meu dependente. Mas você pode ter outros dependentes que não é seu filho. Para os militares estaduais do serviço ativo, se tiver só para os militares, tirar serviço ativo está errado. Militares é ativo, reserva e reforma. E para tratamento especial tem que ser militar de serviço ativo, através dos colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Se atentar a esses pontos. Fardamento ou valor correspondente, constituindo-se no conjunto de uniformes fornecidos, pelo menos uma vez por ano, ao cabe-soldado, na ativa, bem como aos cadetes e alunos soldados. E em casos especiais aos demais militares. Fardamento ou valor correspondente. A mim, André. Fardamento ou valor. Como é o fardamento? A Polícia Militar vai lhe entregar o fardamento. Coturno, calça, gandola, tudo. E o valor? Vai vir no seu contra-cheque um valor correspondente ao fardamento, você vai e compra, eles dão um prazo para você comprar e apresentar-se com o fardamento atualizado. E nessas situações especiais a todos, como é? O governador do estado decide mudar o fardamento do policiamento em geral. Lembra quando era azul, mudou, ou quando era verde, quando era verde mudou para o azul. Essas mudanças que é para todos os militares. Aí o cara tinha lá 3 fardas, comprou há um mês atrás, aí agora o governador, mudou para todo mundo. Aí todos irão receber, do soldado mais moderno ao coronel mais antigo. E quem recebe de regra, sem ser nessa situação especial, quem recebe de regra, cabe soldado da ativa, aluno soldado de cadete. Ou seja, o liso, quem ganha menos. Cabe soldado e o cadete aluno soldado. Tu, aluno soldado, vendeu carro, moto para poder ir para o curso de formação, alugar uma casa, tá liso fedendo a peixe. Aí o Estado vai, não, pelo menos eu vou lhe dar o fardamento para lhe ajudar. Vamos para o slide. Transporte ou valor correspondente, assim entendido como os meios fornecidos ao militar estadual para o seu deslocamento por interesse do serviço. O Estado é que quer. Quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia, compreendendo também as passagens para os seus dependentes. Dependentes é mais amplo do que filhos, lembrem disso. E a transição das respectivas bagagens de residência a residência. 13º salário. Esse último aqui que está aqui embaixo, meu amigo André não conseguiu subir, aqui na nossa tela a gente vai regularizar essa situação. É o salário família, até filhos de 14 anos, isso é um direito que ainda tem, mas o militar estadual não recebe, até quando ele recebia R$1.000 e poucos, era receber esse salário família pelo INSS. Graças a Deus os vencimentos aumentaram, nosso amigo Capitão Wagner, grande encabeçador dessa situação, e aí não tem mais o salário família. Mas está como direito, está como direito. Então, na sua prova, se cai o salário família, é certo, sem nem pestanejar. Fica assegurado ao militar estadual da ativa, lembrem esses pontos. Se é da ativa, não pode ser só, fica assegurado ao militar estadual, tem que ter o da ativa. Quando fardado, e mediante a apresentação de sua identidade militar, acesso gratuito aos transportes rodoviários coletivos intermunicipal, ficando estabelecida a cota máxima de 2 militares por veículo. Então, esses pontos são os principais desse direito, né? Isenção de pagamento da taxa de inscrição de concurso público, logicamente concurso estadual, concurso municipal e federal você vai pagar. Assistência psicossocial pelo Hospital da Polícia Militar. E afastar-se por até 2 horas diárias por prorrogação do início, antecipação do término do expediente ou de escala para acompanhar seu filho ou dependente legal. Olha, aqui já é mais abrangente, ainda coloca o filho ou dependente legal que sofre de moléstia ou doença grave e irreversível em tratamento específico, como essa situação aqui. Seu horário de serviço é o expediente, de 8 horas às 17 horas. O que é que pode acontecer? Prorrogação do início. Você pode ingressar 10 horas e sair às 17 horas, ou pode ingressar 10 às 17
ou pode ser de 8 às 15 horas. 2 horas, prorrogação de início ou antecipação do término da sua escala de jornada, a sua jornada de trabalho normal, sua escala normal. Alimentação, conforme estabelecido em decreto do chefe do Poder Executivo, governador do Estado. Percepção de diárias, quando se deslocar a serviço da localidade onde tem exercício para outro ponto do território estadual, nacional ou estrangeiro, como forma de indenização das despesas de alimentação e hospedagem, também regulamentado por decreto, não é lei ordinária, né, ato normativo, não. Decreto do chefe do Poder Executivo Estadual. Pronto. Para mim, André. Regra, esses são os direitos do militar estadual, artigo 52. Prerrogativa já é diferente, a gente vai estudar mais à frente, do artigo 69 ao 76. Aqui são os direitos, prerrogativos mais à frente. Qual é a principal diferença? Direito é uma situação que ocorre com qualquer classe trabalhadora. Perceber salário, recebo salário, férias, 13º, pensão, isso aí vale para todos. Para o policial, para o professor, para o engenheiro, para o advogado, vale para todos. Mas prerrogativa são direitos inerentes àquela profissão. Eu, como advogado, tenho as minhas prerrogativas. O militar, você, quando militar, vai ter as suas prerrogativas quando militar. Então, vai ter lá, estão dispostos do artigo 69 ao 76. Artigo 53. Esse ponto aqui do artigo 53, 3 grandes amigos meus estão nessa situação. Inciso 1º, peraí que o André vai aumentar a tela. Obrigado, André. Inciso 1º, aqui é a situação do soldado Noélio, capitão Wagner e do meu amigo sargento Reginaldo. Se contar menos de 10 anos de serviço, exemplo do soldado Noélio, deverá afastar-se definitivamente da atividade militar estadual a partir do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral. Vixe, Evandro, não teve nem a campanha, o cara não sabe nem se vai ser eleito. Pois é, registrou, meu amigo, está fora. Apresentado pelo partido autorizado pelo candidato, com prejuízo automático, imediato e definitivo do provimento do cargo de promoção e da percepção de remuneração. Ou seja, volta a ser um civil. Inciso 2º. Se contar 10 anos ou mais de serviço, será agregado por ato do comandante-geral. Só quem agrega é o comandante-geral e só quem reveste o militar agregado à situação ativo normal também é o comandante-geral. Sem perda da percepção da remuneração e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3º, meu amigo sargento Reginaldo, se suplente, ao assumir o cargo eletivo, será inativado na forma do inciso anterior. Vamos aqui. Vamos lá. Registro antes de 10 anos de serviço, registrou, está fora. Vamos para mim, André. Então, o militar, na situação do inciso 1º, registrou a candidatura, está fora. Como é o registro da candidatura? É antes da campanha, né? Nas convenções, o cara registra a candidatura. Quando entrega o partido, entrega na Justiça Eleitoral, o cara se despede da polícia sem choro nem vela. Evandro pode voltar? Pode. Imagine que eu ingressei na corporação com 20 anos de idade. 2 anos após eu registro minha candidatura, tenho 22 anos de idade, fui desligado. Passa-se um tempo, eu não fui eleito e tal, passa-se 1 ano ou 2, abre-se novamente o edital. Posso ingressar? Posso, porque eu não fui demitido, licenciado, nenhuma daquelas situações do artigo 10. Eu tenho uma idade? Tenho, vou ter 24, 25 anos. Não tive qualquer problema, se eu cumprir os requisitos do artigo 10, posso voltar mediante novo concurso público. Né? Eu não posso fazer um requerimento para o comandante-geral pedindo para me aceitar de volta na corporação. Tem que ser mediante um novo concurso público. E para um militar que tem 10 anos ou mais, que é o caso do capitão, ele tinha 12 anos e 7 meses quando foi para a reserva proporcional, como é que acontece? Registra a candidatura, aí começa a campanha. Carre, monta gente, e haja voto, e aí tem-se a eleição.
Eleito, maravilha. O cara volta a trabalhar, até doido, é? O cara deputado, prefeito, o cara vai voltar a trabalhar. Pensa, macho. O cara vai continuar agregado da data do pleito, né, da votação, que ele soube que era campeão, comemorou, passou 2 dias, não sabe nem cadê. Então ele fica lá da data do pleito até a diplomação. Se for do executivo, 1º de janeiro, né, prefeito, governador. Se for legislativo, lá início de fevereiro, a depender da data que seja marcada para vereador e para deputado, ok? E se eu perder, Evandro? Ai, perdeu, tá fudido. Vamos voltar para o slide aqui, André. Registrei, aí eu tenho 10 anos ou mais de serviço, registrei a candidatura, vou ser agregado, tem a data do pleito. Opa, fui vencedor, agregado até a diplomação. Me lasquei, perdi, retorno para o trabalho após 48 horas. Como é? Isso aqui é a situação de quem tem 10 anos ou mais. Evandro, e a situação do suplente? Ó, o suplente ele é um perdedor. O suplente ele perdeu a eleição. Ele não conseguiu a quantidade de votos, não lhe deu direito a assumir o cargo eletivo. Só que imagine que ele é o primeiro suplente, que é o caso do Sargento Reginaldo. O Sargento Reginaldo, ele não conseguiu um cargo em 2016 para vereador de Fortaleza, mas é o primeiro suplente do Soldado Noélio. Com a eleição do ano passado, né, o Soldado Noélio esse ano assumiu o cargo de deputado. Assumindo o cargo, deixou o vago lá na Câmara de Vereadores de Fortaleza. Quem é que assume? Opa, o primeiro suplente, que é o Sargento Reginaldo. Quando o suplente assume, na mesma instante ele vai para a reserva remunerada proporcional, conforme aconteceu com relação ao inciso 2º. Por isso que tem. Se suplente, ao assumir o cargo eletivo, será inativado, vai para a reserva remunerada proporcional na forma do inciso anterior. Ou seja, o Sargento Reginaldo, a eleição foi em 2015 para ele tentar assumir lá em 2016. Ficou como primeiro suplente, tem problema não. Apareceu o cargo em 2019. Pronto, ele vai para a reserva remunerada proporcional em 2019. De lá para cá, suplente. Pessoal, o suplente vai assumir o cargo eletivo? Não, não necessariamente. O cara pode ser o primeiro suplente, passar todo o mandato e nunca assumir. É só uma expectativa que um dia vai assumir. Para o Sargento Reginaldo, deu certo. Mas para outros cargos que a gente vê, às vezes o camarada não consegue assumir aí o cargo eletivo. Ok? Então, com relação ao militar que se candidata, fica dessa forma. Militar da ativa, o ativo, recebe através de opa, caneta. Está que eu estou ficando bisurado. Através de vencimentos ou subsídio, observado o teto remuneratório constitucionalmente previsto. Ninguém pode ganhar acima do governador do estado, no legislativo do presidente da Assembleia e no judiciário do presidente do TJ. Cada poder, você não pode ganhar mais do que o seu chefe. E o inativo recebe através de proventos. Ou seja, nunca você vai poder dizer que o militar candidatou-se, tinha 15 anos, e aí candidatou-se, foi para a reserva remunerada e vai receber vencimentos proporcional ao tempo de contribuição. Vencimentos não, proventos. Se falar em vencimento, questão errada. Gratificação durante os cursos regulares superiores a 6 meses. Como é que acontece isso aqui? O cara tem os seus vencimentos normais, mais uma gratificação. Pronto. Aí, Evandro, ele está nessa gratificação justamente porque ele desenvolve uma função gratificada. Só que o camarada foi para um curso. Um desses que estão aqui, CHS, exemplo, né? CHST, curso de aperfeiçoamento de oficiais, curso superior de polícia, que é de tenente coronel para coronel. E aí a gente se pergunta, ele vai perder essa gratificação enquanto estiver no curso, já que ele não está desenvolvendo atividade perante a sua função gratificada,
Depende. Se ele tiver na função gratificada por um período superior a 6 meses, aí ele vai receber. Mas se ele tiver 1 mês, 2 meses, 3 meses, por 6 meses ele perde. Mas se ele tiver na função gratificada por 6 meses e 1 dia e ingressar em algum curso, aqui são alguns exemplos, ele vai sim manter tanto os seus vencimentos ou subsídios como a gratificação. Os salários dos militares, os vencimentos ou subsídios, perdão, são irredutíveis, não sendo sujeitos a penhora ou sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Casos previstos em lei, pensão alimentícia. Cuidado, camarada, pagar a pensão. O cara entra soldado, tem uma pensão e um empréstimo, a gente vai fazer um projeto de lei para você sair logo cabo. Você já é antigo na polícia. Vamos tentar aí. Brincadeira. Os vencimentos e os proventos são iguais. E aumenta-se para ativa, vai aumentar para reserva e vai aumentar para o reformado. Como é essa situação aqui. Essa borracha, essa é um apagador, eu passava na tela desse computador aqui, André. Ficava mais fácil. Vamos lá. Eu tenho um soldado da ativa, eu tenho um soldado da reserva, eu tenho um soldado reformado. Aumentou R$1 aqui, vai aumentar R$1 aqui, vai aumentar R$1 aqui. Paridade. Paridade, isso chama-se paridade. O pessoal vai ter ativa, reserva e reforma. Aumentou para um, aumenta para todos, exceto o que você já tem o direito adquirido. Exemplo, antes, até a década de 90, quando você tinha 5 anos contínuos ou 10 anos intercalados numa função gratificada e pedisse sua reserva e tivesse há 6 meses numa função gratificada, você levava essa gratificação. Então, aquele camarada, ele vai ganhar mais do que o da ativa, porque ele tem os proventos normais dele, mais aquela gratificação que é o direito adquirido. E como também agora, vamos para mim, André. Como também agora, o soldado do raio, um exemplo, é 3.000 e poucos reais, 3.200 reais o valor de um soldado, e com a função gratificada do raio ganha mais 1.200, 1.300 por aí. Quer dizer que o soldado do raio ganha 4.000 e pouco, um exemplo. O soldado que foi para a reserva, sem gratificação, ele vai ganhar só os 3.000. A gratificação não entra como aumento, certo? Só vai entrar o salário base. Gratificação da ativa, cotagem, demais funções gratificadas, o BOP, né, o antigo GAT, é só para ativa, gratificação. Para reserva e reforma, não. Da mesma forma, quem foi para reserva e reforma e tinha gratificação, como eu mencionei, aquela galera da década de 80, até os anos 2000 ainda conseguiu levar, 2000 e pouco, dificilmente tem um militar agora que ainda tem esse direito. Mas enfim, se tem, ele também vai ter esse valor a mais. Como da ativa, se tem a gratificação, vai ter o valor a mais. Mas o base, se aumentar, é para todo mundo. Encerrou-se o nosso tempo. Acabei de ser informado aqui pelo bip eletrônico do coordenador, o Edson, falando aqui, acaba a aula que já estourou o tempo. Então, pessoal, até a próxima aula. Prazerzão.